Som. Amém. Boa noite, amado. Muita graça para o Senhor. Convido os irmãos esses que estão fora para entrar no tempo. Damos início ao nosso culto nessa noite. Vamos abrir as Bíblias em Salmos 103. Salmos 103. Salmos 103. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. E diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida, e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e aos seus filhos, aos filhos de Israel. Amém? O Senhor, nós devemos a cada dia mais bendizer, glorificar o seu santo nome, porque Ele é digno de toda adoração, toda glória. Ele que nos tirou e nos resgatou desse mundo e que nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Amém? Nós somos gratos ao Senhor por tudo que Ele já fez, tem feito e irá fazer em nossas vidas. Amém? Vamos orar e dar início ao nosso culto de celebração, Senhor, nessa noite. Pai, nós queremos louvar, agradecer, Senhor, teu santo nome nessa noite. Te bendizer, Senhor, da graça daqui, porque Tu és digno, Senhor, de toda adoração, toda honra, Senhor, seja dada ao Senhor, Deus. Abençoa esse culto, será realizado, Senhor, nessa noite. Que o Senhor venha desde já, Senhor, está se fazendo presente no nosso meio. Deus, em nome de Jesus, abençoando tudo que será realizado aqui nessa noite, cada louvor, cada palavra. Deus, que o Senhor venha estar tomando à frente, Pai. Deus, derramando a tua unção sobre a tua glória, sobre nós. Que possamos, Deus, ouvir tua voz, Senhor, nessa noite, Deus. Nos ajuda, nos dá graça, Senhor, sabedoria. Abençoa, Deus, a cada um aqui presente, Senhor. O Senhor conhece, o Senhor sabe o coração. O Senhor sonda e esquadrinha nossos corações, Senhor. Não sabemos como cada um aqui chegou, mas o Senhor sabe as suas limitações, as suas dificuldades. Mas que possamos, Senhor, colocar tudo na Tua presença, Senhor, porque o Senhor pode todas as coisas. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos na casa do Senhor. Temos uma turma ali, né? De visitantes, sejam bem-vindos, né? Sintam abraçados. Aqui é um lugar de adoração, de exaltação. E vamos adorar e exaltar esse Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus,
queremos colocar, né, as nossas famílias, né, nas mãos de Deus, e está sempre ali, né, pelejando por cada um de nós. O poder dele é grande, né? E é isso, amados. A gente vive num mundo muito, assim, né, muito confuso, muito difícil. E nós temos que estarmos firmes no Senhor, entregando todos da nossa família, né? Sabemos que Deus, Ele é maior que tudo. As lutas vêm, mas elas passam, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Isso impede que a gente passe por dificuldade, não, né? A gente vai passar, mas a vitória é certa, porque nós cremos no Deus. porque Ele não desiste. Tudo é o tempo do Senhor. Ele
continuar orando, continuar perseverando. Muitas vezes não é fácil, mas Deus está contigo. Ele te ajuda, Ele manda, persevere, persevere. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Senhor,
para sempre. Deus, os planos será ajustado em nossas vidas. Deus é fiel. Aleluia. Oferta ao Senhor nesta noite com os seus dízimos e ofertas. E vamos nos alegrar na casa do Senhor. O hino que diz: a terra vai um dia contemplar. E vamos verdadeiramente, né, irmãos? Um dia contemplar a glória deste Deus. Convido o Diácono. É assim que eu te oro e te agradeço por tudo. Amém. As crianças. Eu só estou vendo menino hoje. Eita, só tem menino. Só tem um menino hoje. Cadê essa menina da igreja, hein? Amém. Senhor, coloco diante de ti, Senhor, esses pequeninos em tuas mãos, ó Pai. Nesse momento eles vão estar indo ali para aquela salinha. Que o Senhor possa ministrar usando a tua serva para ministrar a tua palavra, Senhor, de forma, Senhor, mais simples, ó Pai. Que eles possam entender, que eles possam guardar no coração e colocar em prática, Senhor. Derramando o teu poder, a tua sabedoria sobre cada um deles, ó Pai. É assim que eu te oro, te peço e desde já te agradeço. Amém. Amém. A graça e a paz, irmãos, amém. Em primeiro lugar, eu quero agradecer as orações pelo meu netinho, né? Graças a Deus está em casa. Olha o caçula, de 8, né? Mais novinho, 3 meses e alguns dias. E passou por uma situação bem difícil e deixou os pais temerosos. Mas Deus tem graça, né? Ele está em casa, ainda com os cuidados, mas está bem.
Louvado seja Deus por isso. Irmãos, também quero agradecer pelas orações. Estivemos viajando na sexta-feira com 3 pastores e nós fomos falar sobre princípios de liderança para os líderes, homens e mulheres da Igreja de Custódia. Depois ministrando para a igreja, né? Também com o conselho, almoçando com todos eles, e foi bênção, ficar nessas orações também. Nós não podemos fazer nada se não for por intermédio das orações. Nós começamos aqui esse mês da família falando sobre família e relacionamento interpessoal, amém? E a gente vai dar continuidade. Na semana nós estamos falando sobre comunicação, fator essencial para a unidade da família. Eu dei na primeira aula, primeiro estudo, como queira, falei sobre 3 pontos sobre a questão de melhorar o relacionamento familiar. Na segunda nós falamos propriamente sobre comunicação. E ficamos para dar continuidade na semana sobre 3 níveis a saber sobre comunicação. E aí na semana a gente vai dar continuidade nessa aí. Na verdade é muito material que a gente tem, vai acumulando, mas a gente sente a direção de Deus de falar sobre isso aqui. Na última fala minha, no domingo, eu falei sobre responsabilidade do marido e responsabilidade da esposa. Abordamos apenas 2 coisas sobre a responsabilidade do homem como da mulher. E hoje, se Deus me permitir, a gente conclui isso aí, amém? Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, capítulo 7, verso 3. Aliás, no primeiro. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Amém? E vai entrar num ponto aqui que mais adiante a gente fala. Nós temos também o livro de Efésios, que Paulo, depois é uma carta, que eu diria assim, não só pastoral, mas é pastoral familiar também, na minha visão, né? Eu sou apenas um pregador, não sou teólogo não, mas eu tenho os meus achismos, certo? Mas, antes de eu começar, eu quero apresentar o pastor Djalmin, né? Djalmin, está de pé, varão aí, sua família. O pastor Djalmin foi pastor lá em Cruz das Armas. Segundo ele, há 10 anos atrás, ele tinha dado posse a ele lá. Ele está com essa família aí, né? Aquele rapazão ali, né? Que era desse tamanho, Jesus, ao dobro de mim, né? É um prazer ter eles aqui, sejam bem-vindos. E domingo ele será o pregador da noite, amém? Uma pergunta, irmãos, que é importante, e você não vai me responder, mas você vai refletir. Você fez uma aliança com a sua esposa, ou com o seu esposo, vamos dizer assim, um cônjuge, né? Que abrange os dois. Você fez uma aliança com o seu cônjuge, baseada numa aliança eterna de Deus, que é segundo a aliança, ou você apenas fez um contrato? Deixa eu só dizer aqui, a aliança com Deus é um compromisso sério, é um compromisso que a base dele é o amor, é os cônjuges se amarem para fazer essa aliança. Contrato, irmão, é aquilo que é feito no civil, por questão de bens materiais, que dá briga pra caramba, só dá confusão.
E eu sei disso. E tem confusão em nosso meio. Pastor, não vou dizer o nome, e eles foi dando a parte de cada um. De repente, um que mora muito longe, depois de 25 anos, veio só para pegar a sua parte. E porque o pai disse que ia construir uma casa com o outro, que já tinha dado para ele, achou ruim e foi embora, sem se despedir do pai. E aí, é um ruído grande, né? Então, nós precisamos atentar para isso. Porque se você fez uma aliança conjugal com Deus, irmão, você vai passar por toda a turbulência que chegar para você. E chega. E se você disser para mim assim, pastor, mas chegou e eu passei e venci, se prepare que vem outra. Enquanto aqui a gente tiver, vai vir turbulência. Às vezes ela surge do nada, sem motivo algum, porque nós habitamos no corpo de pecado. Esse corpo não é seu, esse aqui não é meu, ele está emprestado, e logo logo eu vou mandar ele para a China. Só uma expressão, sabe? Porque o meu está reservado. Amém, irmãos? E isso me faz, me traz consolação. Quando eu penso nos meus entes queridos, que eu tenho saudade. Porque quando eu penso neles, de imediato vem o quê? A fisionomia terrena, o corpo terreno, que faz a gente sofrer. Mas aí eu digo, não, mas espera aí. Eles não é aquilo. Eles estão agora em outra dimensão, aguardando aquele grande dia onde todos nós vamos receber o verdadeiro corpo nosso, um corpo semelhante ao corpo de Jesus Cristo. Amém? Porque só dele é o dele e é único, mas a gente vai se assemelhar. Pense bem na promessa de Deus lá em Gênesis, quando ele fez o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. No final, a gente vai voltar a ter a imagem e a semelhança dele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, dando continuidade aqui, se você pegar 1 Pedro 3, lá vai dizer questão de deveres também. Amém? Efésios também. No decorrer aqui, a gente vai citar alguns textos. Mas eu pegar logo aqui, citar algumas coisas dos homens. E aqui eu disse, eu lembro que eu falei muito mais sobre as mulheres. Por quê? Porque as mulheres são uma parte tão delicada que Deus, ele estica a sua fala, a sua orientação. Privilégio, irmãos. E para a gente parece que Deus é mais curto e com todo sentimento aqui de respeito, né? E grosso assim. Seu cabra, é aqui para você. Não é? Já viu isso? Quer curtir as frases? Quando é para os homens? Não é? E eu não sei se somos nós teólogos que às vezes estica muito para aliviar. Não é? Mas a barra para a gente é uma cobrança que é muito séria. Então você pega lá no médio, a cobrança para o homem foi bem forte, bem dura, não é? Então veja, irmãos, nós falamos sobre posição de liderança do homem, falamos do dever sacerdotal do homem, falamos sobre submissão da mulher e falamos da questão auxiliadora, que está lá no texto de Gênesis. Explicamos bem detalhadamente isso aqui. Amém? Então hoje eu vou começar de novo com os homens, falando sobre o marido deve amar a sua esposa. A pergunta eu deixo para vocês, marido: vocês amam as suas esposas? Responda para mim não. Eu vou pedir um grande favor para você, mulher. Pergunta a ele que chega em casa. Diga: eu quero saber, você me ama ou não? O pai caiu 6 capítulos de 8. Olha, mas vamos lá.
o marido ama a esposa, Deus tem liberdade para criar nela um respeito por ele. O homem não deve poupar esforço no sentido de semear este amor, pois é um mandamento bíblico. Vós, maridos, amai as vossas mulheres. Amém? Aí o livro de Efésios, né? Eu vou citar aqui Efésios, capítulo 5 de Efésios. A versão que eu estou lendo aqui é a NVI. Não se preocupe não, você vai para que você tenha aí. E às vezes eu toco muito de versões, mas isso é para facilitar na compreensão dos estudos. Amém? Então veja, verso 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Amém? Então, o homem, para amar seu marido, a sua esposa, ele tem que se entregar. Ou seja, ele é o defensor, ele é o protetor, ele é aquele que dá toda a segurança para ela. Porque só assim ela vai se sujeitar a ele, se submeter, a auxiliar ele na missão que Deus deu a ele. Amém? Sendo fiel a esse homem. E a gente vê muitas queixas de ambos os lados. Tem queixa pra caramba. Porque não se observa, não se molda a conduta naquilo que está escrito na palavra de Deus. Amém? Porque tudo que está escrito aqui é para o nosso bem. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? E eu faço parte aqui. Esses assuntos, não é só isso. Mas quando eu vejo que crentes não vêm para a igreja, me dá uma tristeza. Tem uns que não vêm. Tem uns que não vêm, que estão trabalhando, tem uns que não vêm, tem outros que etc, que eu não vou falar. Mas não cresce, não amadurece, não desenvolve um bem-estar familiar que Deus tem na sua palavra que precisa ouvir. Não é? Mas veja o verso 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida, como também Cristo faz com a igreja. O que eu acho aqui que o cerne da questão está em Cristo para com a igreja. Eu falo de mim, falar dos outros é complicado. Eu sou o que eu sou, eu amo Jesus, eu faço o que Ele manda, eu vou para onde Ele mandar, eu faço tudo, porque eu sei que Ele me ama. Amém, irmão? Porque se eu sentisse qualquer vacilo nessa área, eu não estava nisso. Não estava. Porque o ministério pastoral é servir a Cristo. E ele é mostrado no cuidado que ele tem de se preparar para alimentar as ovelhas, que é de Cristo. É por isso que eu me sujeito a ele. É por isso que eu me submeto a fazer a missão que ele me deu para fazer. Aí, paralelamente, vem a esposa para cumprir essa missão. Mas como é que ela vai? Ela vai sendo amada. Amém, irmãos? Amar é se entregar. Sabe o que isso quer dizer aqui? Bem simples. Se eu quero ser feliz, eu vou fazer ela feliz. Se ela quer ser feliz, ela vai fazer eu feliz. Esse negócio, eu vou ser feliz com ela. Não é no sentido de que basta eu amar. Homem, é uma vergonha. É assim, irmão. É se preocupar em fazer com que o seu cônjuge esteja feliz. Se tiver, ela vai fazer você também. Porque não é eu fazer feliz, é eu fazer ela feliz que sou feliz, e vice-versa. Está entendendo, irmão? Bom, vamos lá. Eita, Jesus amado. Então está no verso 28, 29, e a gente está, vai ministrar assim, aprofundando muito, porque o tempo não permite. Então o marido deve lembrar que quanto mais ele ama a sua esposa,
mas a esposa responde à altura desse amor recebido, respeitando, tornando-se cada vez mais submissa. Isso vai demonstrar uma coisa mais simples. Se você logo cedo, você vai sair para trabalhar, e você, embora você não fale, embora você demonstre com gesto, na prática, eu gosto mais da prática, porque eu vejo tanta gente falando, mas na prática é um desastre. Então, eu vou dizer. Depois também chegou para mim, você me ama? Aí eu disse para assim, olha nos meus olhos, se eu te amo, porque o meu olhar para ela é mais importante, é mais significante do que eu dizer, é mais revelador, é ou não é? Um abraço, aquele abraço fervoroso, né? Não vá para cima de pessoas, porque eu não estou lá ainda não, viu? Certo? Não é verdade, irmãos? Então, isso muda. De repente você vai ter um almoço que você diz, poxa, não é? Você se surpreende com um almoço, com um jantar, até um café, você vai se surpreender, porque isso conta, irmão. Conta. Vice-versa. Na questão da mulher, o camarada está lá fora, ele está pensando em voltar logo para casa. Ele está trabalhando o dia todo, o pensamento dele é voltar para casa, ele está pensando nela. É assim ou não é? É, irmão. Está pensando que é eu, né? Mas é assim. Irmão, estava trabalhando. Quando você está no trabalho, o pensamento era voltar para casa. Ela chega em casa. Por quê, irmão? Porque eu entendo que foi uma aliança. Meu casamento não foi o contrário. Não foi. O pastor saudoso Tiago Lins, está na glória, em nome de Deus, foi ele que fez o nosso casamento. A igreja presbiteriana que na época era lá no 1617. Foi uma aliança. Eu sempre penso nisso, uma aliança. Estou firmado com Jesus porque ele fez uma aliança comigo. Amém? E eu aceitei, eu concordei. Não foi eu que fiz a aliança com ele. Porque a nossa aliança, ele não tem durabilidade, mas a dele tem. Ele não quer a aliança. E eu sempre penso que ele cuida de mim, eu digo, o Senhor cuida de mim. O Senhor tem que cuidar de mim. O Senhor é bom para mim, eu não mereço, mas o Senhor cuida de mim. Sempre eu estou citando para ele. Todos os dias, seja de manhã logo cedo, quando eu vou fazer minha reflexão, minha meditação, seja durante de alguma coisa, seja noite, de madrugada, eu estou falando com ele. Eu olho para as coisas que tem hoje, e sei que tudo foi ele. Tudo foi ele, não tem nada que não tenha sido ele que providenciou. E ele fez isso porque ele me ama. E ele me deu coisas que eu nem preciso. Você já apresentou alguém, o filho ou filha, mas eu nem preciso daquilo, mas você vai procurar algo, né? Para alegar o coração. Assim Deus faz comigo, né? Às vezes eu digo, eu sou um menino puxudo, dentro da cada brinquedo, não é? Então, nós precisamos viver essa vida que está nas Escrituras. Senão a gente vai viver, sabe, irmão? Em vez de a gente viver como ovelha, a gente vai viver como bode e cabrito amarrado. Já viu isso? Você já viu rebanho de ovelha? Não mais você, não tem problema. Mas eles, irmãos, são uma cabritinha e bodinho, estão lá, se batendo. Deus quer isso para você, irmão? Não quer. Então mude a partir de hoje. Reflita aqui. Deixe dessa besteira dizer, eu estou com a razão. Você não está com a razão coisa nenhuma. A razão está naquilo que Deus nos orienta. Amém? E é ganho para mim, é ganho para você, é ganho para todos os cônjuges. Então reflita nisso. Amém? Carregar os fardos dela, ajudá-la em todos os aspectos, lembrando-se que a mulher é mais sensível que o homem.
Talvez esse vaso mais fraco. Aí 1 Pedro 3,7 nos chama a atenção. 1 Pedro 3,7. Pedro. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiro do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Viu, irmão? Eu já vi alguém dizer que gosta de ler a Bíblia porque tem parte nela que é ameaçadora. A Bíblia não é ameaçadora, ela é abençoadora. Agora ela também traz uma advertência para quem for desobediente. É isso aí. Ponto. É o que a Bíblia diz. E o que ela diz está dito, ponto final. Amém? Ajudá-la em todos os aspectos. Aí eu faço um parênteses aqui para falar de mim. Quando eu casei com ela, nem ajudar nas crianças eu ajudava. Tinha tempo não, meu negócio era o banco, crescer no banco, desenvolver no banco. Eu tinha um alvo para chegar no banco. Não era aquilo ali. Agora me preocupava em subir, mas eu trocava uma fralda. Para pegar um menino era uma dificuldade. Hoje, minha mãe, ela disse, poxa, eu faço por neto, quem não faz por mim? Às vezes eu tenho cada enrascada com os netos, eu digo, Jesus, me ajuda. Né? Às vezes minha filha chama ela, vamos ali, sei o quê, aí eu fico lá, me ajuda, ficar com esse filho. É complicado. É complicado. Eu vou usar um negócio aqui, que eu vou dizer, mas vem na mente, eu vou dizer, esse negócio vem na mente. Aí estava eu, aí o pai levou o Azaf, a mãe levou o Enoque, queimando, e eu fiquei com Catarina, Timóteo e Esther. Timóteo fez 6 anos agora. Aí Timóteo vai, deu umas argolas. O pai botou um negócio no pé de manga lá, uma corda lá, e estava umas argolas, e ele tinha uma cadeira, ele dava para pegar nas argolas e balançar. Aí o que é que ele faz? Ele afasta a cadeira e se joga. Queria ser um Tarzão. Eu tinha aberto o portão para o caseiro levar o lixo e fiquei lá olhando para ele voltar. Só vi foi aquele grito. O abençoado escorregou e caiu de costas, bateu aqui, sem camisa, as costas todas vermelhas. Eu não pensei não, queimou, foi tudo. Fez meu susto. E ainda, naquele negócio de vem ficar todo mundo aqui, indo se engatar no da Elza também. Eu lá. Aí a pequenininha vai, entra dentro de casa, a Esther, tem 3 anos. E ela toma água sozinha. Ela faz tudo só. Só a mãe mesmo que ajuda, né? A limpeza na necessidade. E eu tinha lá, escurece rápido, sabe que aqui uma pessoa escurece mais de 5 horas, né? E uma chácara cheia de água, aí escuro. Eu olhei assim, ela foi, eu pensei que ela, quando eu fui, ela veio chorando, de perna aberta. Vovô, eu fiz, sabe? Eu digo, não, o que tu fez antes ou esperou a mãe chegar? Um me fez na preservada. Aí lá vai eu, o que é que eu faço? Assim, eu fui lá, aí disse, bota a mãozinha aqui. Aí ela ficou, né? A frente pra cá, com a mãozinha aqui, aí eu fui baixar a calça dela, lá o troço caindo, eita, Jesus! Irmão, foi uma cena que eu vou dizer, viu? Que é isso? Irmãos, eu nunca arrumei mesa. Pensa no camarada para arrumar e desarrumar a mesa, sou eu. Hoje, né? De manhã cedo, na maioria dos dias da semana, sou eu que por ela vem e levanta, pronto. Ela gosta de sentar no sofá, ficar um tempinho lá, tomar água, mas já está tudo prontinho. Tudo prontinho.
as frutas, tudinho, beleza. Mas se você for perguntar para ela, fazendo tudo isso não. Mas o Evangelho, a palavra de Deus transforma. Transforma, irmão, transforma o homem, transforma a mulher também. Agora a pergunta é, eu estou numa aliança, a aliança é de amor. Eu quero ser amado, eu quero te amar. Eu quero ser servido, eu tenho que servir. Não é? E é assim. Quando nós fomos embora daqui para outro país, deixamos os filhos, ela sofreu pra caramba. Eu sofri, mas bem menos, porque o homem ele é mais racional. E por outro, eu estava concentrado no trabalho. Eu fui para. A proposta era assumir uma igreja, eu cheguei nela, assumi uma igreja, assumi creche, escola, seminário e liderar todas as igrejas de lá e cuidar dos pastores. Lúcio vivia depressivo. Ela passou 8 meses. A gente lutando para ela não entrar numa depressão profunda. Eu tinha que estudar e ler Bíblia como nunca na minha vida. Mas eu lembro que a maioria das noites ela ficava deitada aqui, chorando, e eu cuidando para ela não ficar. Quando ela era entrar na depressão, deu um susto e não voltar mais. Então, por que isso? Porque estamos numa aliança que andou com Cristo. Amém? Agora, se vocês disserem assim, como vocês são perfeitos, de jeito nenhum, a gente tem problema pra caramba, mas a gente administra, a gente se resolve. Amém? A gente não deixa que o conflito, né, gere um atrito e daí escane para algo que é isso aí, irmão. Mas se perguntarem para nós, nós somos felizes. Dentro da possibilidade de um mundo que já é um maligno. Né? Tudo que está aqui nesse mundo é de tristeza, mas nós podemos usufruir de alegria. Amém, irmãos? Veja, ser compassivo, o homem deve ser misericordioso com a esposa, não deve ser dogmático, autoritário ou obstinado, mas deve cultivar um espírito de mansidão e sensibilidade com a esposa. E aqui, irmão, eu vou pouco aqui, porque o tempo não dá. Mas olha, não estou dizendo que você vai ter que mudar de temperamento, ninguém muda de temperamento. Você nasce com aquele temperamento e vai morrer com ele. São 4 e 2 se sobressaem. Você vai morrer com ele, mas você coloca ele sob o domínio do Espírito. Faz parte do Espírito, do fruto do Espírito, domínio. Você vai colocar ali. Então não importa o temperamento que você tenha, porque todo ele, se não estiver debaixo da graça do Senhor, não presta. Só está errado. O colérico, né? Solta a língua com força. Freio mata na unha. Então, olha, não fala, se tranca. Eu conheço essa história. Então, bota seu temperamento aos cuidados do fruto do Espírito. Não se dá, começa com amor e aí vai. Né? Eu dou uma melhorada, mas não vai mudar. De vez por outra, né? Não é? Vem por outro. Aí você, opa, bota atrás. Aí, isso é para ambos. Aí tem que haver compreensão, amém? Tem um ditado assim, brigam dois? Os dois querem, não é? Bom, aquela coisa, olha, eu hoje não quero falar sobre isso. O outro pode estar, né? Doido para falar, para soltar os cachorros. Aí eu falei, não, peraí. Melhor eu segurar os cachorros aqui, amansar ele, depois eu falo. E vice-versa, irmão. E esse aqui eu levo assim. Eu não quero falar agora. Porque se eu falar, eu vou perder o controle. Eu não quero. Depois a gente conversa. E você vai acertando. Você acertando. Por isso, irmãos, eu não estou com ele aqui. Eu fui pesquisar o que é bodas de alabastro. Mas se tem aqui um culto aqui, 46 anos. 51 que a gente se conhece. Olha só. Muito mais da metade da nossa vida nós nos conhecemos. Muito mais. Ela tinha 15, eu tinha 19. Né? Veja aí. Como é possível isso? Só tem uma coisa que torna possível. É a palavra. O temor à palavra. Amém? É seguir aquilo que a palavra orienta. Louvado seja Deus por isso. Agora vamos um pouquinho para a responsabilidade das esposas.
Falando dos maridos. Vamos lá. Efésios 5, 22. Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor. Aqui está a chave. Tanto o homem vai amar a esposa como ao Senhor, como a esposa vai ser submissa como ao Senhor. Tudo está no Senhor. Amém, irmão? O segredo, a chave da vitória está no Senhor. Diga: no Senhor, está a minha vitória. Louvado seja Deus. A submissão de uma mulher ao homem não é uma submissão cega, mas sim inteligente. O marido deve lembrar que a mulher tem o direito de pensar e de expressar suas ideias diferentemente dele. Amém? Lembra, ela é uma auxiliadora. Né? Alguém já disse que Deus não tirou a mulher de uma parte da frente, nem da parte de trás, mas do lado. Ou seja, dentro de Deus somos iguais, com missões diferentes, mas a missão diferente é uma só, porque é de Deus. Deu para entender isso? A missão de Deus. A submissão é um profundo sentimento de confiança arraigado no coração da mulher, com respeito à soberania de Deus na vida do marido. Aqui a pergunta é: marido, você tem a vida de Deus manifestada na sua vida? Eu lembro que já contei aqui, mas talvez alguém não lembre, ou talvez alguém não tenha escutado. Eu fui para Recife com uma igreja, tinha mais de 7 mil membros, e o pastor foi pregar e eu fui orar por esse povo. E lá o pastor, na ocasião lá, ele chamou os obreiros, disse: pastor, como é muita gente, era muita gente. Então os obreiros vão ungir, o pessoal vai passando, só vai botando a mão e vai orando. Ele disse: foi brincadeira não, meu irmão, era a gente. Quando terminou, a gente foi lá no gabinete dele, escutar um pouco dele, e ele passou mal. Então, na época, o carro dele era um Corolla, estava com 400 km rodado, e ele pediu para o pastor Edmundo, porque o conhecimento dele maior era com o Edmundo, né? E ele disse: não, eu não vou dirigir, eu não dirijo não. Aí ele disse: o pastor, mas não pode dar para ele. Aí ele deu o carro, foi dirigir ele para o hospital. Voltamos depois de um bom tempo no hospital. Então, o prédio dele tem um subsolo. Quando eu entrei, eu parei na porta do elevador, no subsolo, para ele descer com a esposa, e o pastor Edmundo desceu. E eu fui manobrar o carro para botar na garagem dele. Quando eu estou manobrando, Edmundo disse: eu vou te ajudar aqui porque é muito apertada, e, enfim. Nisso a mulher dele grita. Quando eu olho, ele está no chão. Deixei o carro lá, né? Corri com ele para pegar nos ele e voltar para o hospital. Quando a gente foi pegar ele para levar ele para o hospital, ele disse: não. Esse pastor disse: vocês são homens de Deus. E eu tenho a vida de Deus. Põe as mãos sobre mim, depois me leva para cima. Meu apartamento, eu vou para o meu pai, como ele está aí. E amanhã eu estou bem. E aquilo ali marcou a minha vida. Ele disse: eu tenho a vida de Deus. Mas ele falou de uma forma muito contundente, muito veemente, sem gritar, uma fala bem mansa, bem. Que eu disse: Jesus. E a gente não teve como que questionar. Botamos a mão na cabeça dele, oramos, pronto, levantamos ele e a esposa foi com ele no elevador e eu fui manobrar o carro. Depois a gente subiu, como já era meia-noite para 1 hora da manhã. E aquele marcou a vida. A partir daqui disse: eu quero a vida de Deus em mim. Porque vida de Deus, irmão, quando ele está cantando na igreja, no meio de um monte de gente no louvor, é fácil dizer. Eu quero ver na hora do perrengue, na hora do afoxo, que você tem que confiar. E confiar é você descansar. É quando todos estão duvidando, todos estão, né? Aí você está temeroso
mas você confia e você espera em Deus. Amém? Essa experiência agora, Deus não vai levar para aqui. Não vai. Orei e fiz o que ele queria. Convoquei um batalhão de oração, pastores de igreja, não é? Porque tem muito espiritual por trás, irmão. Eu não sou um menino para achar que é tudo natural. Que conversa! O mundo já é maligno. Nós estamos num mundo de trevas, não pertencemos às trevas, somos luz incomodando as trevas. Amém, irmão? E a minha família tem que ser luz. Perdeu a chance. Então veja bem, isso significa que antes da mulher ser submissa ao marido, ela deve dar prova de submissão ao Senhor. Amém? Deixa eu pegar aqui. E a gente chegar, pastor, estou despedindo para ele para ficar em casa. Tá doido? Eu vou, quem manda em mim é o Senhor. Foi. Eu disse, foi, pode voltar para casa. Vai, pastor. Está errado. Mas meu marido não é preto, mas é seu marido. E se você proceder assim, você não vai ganhar ele nunca. Eu cansei de dar para casa. Me lembrei de um agora, lá em Termas. Meu Deus do céu. E ele chegava para mim, pastor, 2 filhas moças, pastor, eu quero casar com ela, mas não tenho. Porque ela reclamou todo, porque eu não quero, porque não sei o quê, papá. Era uma metralhadora, ele chegava para mim e falava, quer dizer, pode parar, e você tem que fazer assim, mostrava para se você fizer assim, você vai ganhar seu marido. Quem estava ganhando ele para Cristo era ele, mas ela tem que ser você. Agora também, quando é você, ele vai acabar largando você. Falta de sabedoria. Ninguém conquista algo pela violência, da agressividade da fala, ou de outra coisa qualquer. Só se vence, irmão, se humilhando, porque Deus exalta os humilhados e abate os orgulhosos. Está pensando que esse Deus está falando com ímpio, Deus está falando com a sua igreja. Aí só quer dizer, é com ímpio, não é? Pois é. E quando você vai no carro, tem 3 retrovisores, né? Tem um central dentro do carro, tem 3. Ela não é? Aquilo ali só serve no carro, para a gente ver o que está fora. Aí a gente quer usar aquilo ali para dizer, é para tu. Ei, é para tu aí. Não é assim não que funciona. Né? O retrovisor do Senhor, que não é retrovisor, é projetor, projeta em nós. Isso aqui é a luz de Deus que nos ilumina. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando, porém, uma decisão tem que ser tomada e existe uma diferença de opinião, a esposa deve reagir com uma atitude de cooperação, aceitando a palavra final do marido, mas sempre colocando o problema e a decisão nas mãos do Senhor, para que Ele possa confirmar ou direcionar melhor esta decisão. Entendeu aí? Gênesis 2:20 está lá, a auxiliadora, farei. Aí, algumas versões tem auxiliadora, no sentido afetivo, se entregar ao esposo com amor e inteireza de coração. A Bíblia nos orienta, no caso das mulheres, a ganhar seus maridos sem palavras, mas com atitudes. Amém? Vida sexual tem que ser equilibrada. É plano de Deus que o casal viva uma vida sexual abundante, gratificante e ajustada dentro dos limites que a palavra de Deus estabelece. Não devemos esquecer que a nossa esposa ou esposo é também nossa irmã ou irmão em Cristo. Assim sendo, nenhum homem tem direito de abusar ou de escravizar o corpo de sua esposa, pelo que deve agir com moderação, consideração e respeito. Aquele texto que a gente leu de 1 Pedro 3,7. Amém? Tem que haver compreensão. Não é só aquilo que é o que
o quer e ponto, não é. E aí eu quero encerrar dizendo aqui, ó, depoimento bíblico: não vos priveis um do outro, salvo por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicares à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. 1 Coríntios 7, 4 a 1. Então aqui está uma orientação profunda, né, irmãos? Outras áreas do relacionamento que sempre trabalham com os casais, tá bom? Então veja, o marido não deve decidir se privar de relação sexual com sua esposa, salvo por mútuo consentimento. O mesmo acontece com respeito à mulher. Ambos devem se lembrar que, de acordo com a Bíblia, agora são uma só carne. Portanto, o marido deve se colocar à disposição do prazer da sua esposa, assim como a mulher. Maturidade do casal, psíquica, social e espiritual. Isso aqui o casal tem que cuidar. Mas eu chamo a responsabilidade maior do homem. Se o homem não tiver um equilíbrio, qualquer uma dessas 3 áreas aqui vai gerar problemas no relacionamento conjugal. Parte dele, a mulher ser equilibrada, ou receber equilíbrio através do homem que psicicamente é equilibrado, revela maturidade, socialmente, maturidade no comportamento, espiritualmente, um homem que revela maturidade no conhecimento, na graça do Senhor Jesus, para poder orientar. Tem a ver com o nível de responsabilidade, como a pessoa aprende a reagir com as experiências. Um relacionamento imaturo redunda num desajustamento conjugal. E a maioria dos casamentos que acontece o divórcio nem é questão de adultério. Problema financeiro. Pesquisa feita essa há muito tempo por cientistas não grandes. Depois você vai ver a estatística e é uma verdade. Então, nós precisamos cuidar do nosso vida. Cuidar disso aí que nós falamos, para que a gente possa avançar. Aqui eu teria característica da imaturidade e característica da maturidade, mas fica para um outro momento oportuno, amém? E também aqui nós temos também, porque aqui vai desenvolver várias coisas, e também encerrando essa matéria, né, a importância das relações interpessoais. Isso também é importante. Então, irmão, eu espero que você tenha sido abençoado de algum acréscimo para que você caminhe em direção à maturidade, né, a trazer mais estabilidade no seu lar, né, e um bem-estar maior na relação sua, né, marido e mulher. Nossos filhos observam muito, e os netos também. Eu fiz teste com meus filhos, fazia teste, eles fazem comigo. E eu vejo o brilho nos olhos dele. Se eu abraçar a voz, olhar para ele, ei, vai aqui todo mundo, abraço ela, como eles ficam alegres. Viu? Porque isso transmite segurança, ensinamento para o futuro deles. Isso eu herdei.